O Senhor é meu guia, não sentirei falta de nada. Essas palavras viajaram através do tempo, foram ditas por reis em batalhas, por mães desesperadas e por homens que se sentiam perdidos diante do silêncio divino. Elas estão escritas em lápides e na essência de quem busca consolo. Mas e se eu dissesse que essa passagem não trata apenas de crença, mas também de mentalidade, de um princípio invisível que, quando entendido, altera a maneira como você lida com dinheiro, escassez e sucesso? Napoleon Hill, autor do famoso livro Pense e Enriqueça, dedicou muitos anos a estudar a mentalidade das pessoas mais ricas do mundo. Após conversar com mais de 500 milionários, ele notou algo impressionante. Todos acreditavam que o sucesso se inicia na mente e que a fé é uma força prática, não só espiritual. E o Salmo 23 já tinha essa sabedoria. O Senhor é meu guia. Essa expressão não é apenas uma metáfora poética, é uma declaração de identidade. O autor do Salmo afirma quem comanda, quem orienta seus passos, quem oferece o que é necessário. E em seguida, nada me faltará. Perceba, ele não diz que espera que nada falte, ou que talvez tenha o suficiente. Ele expressa com confiança emocional que nada lhe faltará. Isso é fé verdadeira. Hill descrevia essa condição como certeza absoluta. Ele afirmava que tudo o que a mente humana consegue imaginar e acreditar pode ser alcançado. Mas ele enfatizava que não é suficiente apenas imaginar. É necessário acreditar com intensidade e persistência, até que essa crença se torne dominante na mente subconsciente. Agora pense, quantas vezes você recitou o Salmo 23 sem realmente crer que nada lhe faltaria? Muitas pessoas repetem palavras poderosas, mas vivem cercadas por escassez. Têm fé no domingo, mas insegurança na segunda. Sonham grande, mas agem de forma limitada. E o que Hill descobriu e que a Bíblia já ensinava é que a mente precisa estar convencida antes que a realidade se manifeste. Essa é a primeira base da transformação. Acreditar como uma força criadora. Hill afirmava que a fé é o único remédio para o fracasso, pois transforma incerteza em ação, medo em atividade, escassez em abundância. E a Bíblia confirma isso em cada trecho do Salmo 23. O Senhor é meu guia, não sentirei falta de nada. Essa frase, na essência, é uma declaração de alinhamento entre mente e espírito. É como se dissesse, porque sei quem me orienta, não sou mais guiado pelo medo. E essa crença silenciosa possui um poder criador. É ela que reprograma seu subconsciente. É ela que altera sua frequência. É ela que te afasta da mentalidade de sobrevivência e te coloca no caminho da verdadeira abundância. Mas então, por que tantas pessoas ainda vivem presas à falta? Porque há uma grande diferença entre apenas recitar um salmo e realmente vivê-lo. Muitas pessoas buscam mudanças sem passar por uma verdadeira transformação. Deseja alcançar a prosperidade sem mudar a sua maneira de pensar. Quer resultados sem ajustando suas crenças. Napoleon Hill tinha essa compreensão. Por essa razão, ele enfatizava a relevância da autossugestão, a repetição emocional de afirmações e verdades, que com o tempo moldam uma nova identidade interna, e a Bíblia já mencionava. A fé se estabelece através da escuta da palavra. Repetição, profundidade, assimilação. Se você se levanta todos os dias dizendo que tudo está complicado, que o dinheiro não é suficiente, que a vida não colabora, então está nutrindo uma fé que gera escassez. Porém, quando você afirma com certeza, nada me faltará. Mesmo que por fora tudo pareça em falta, você manda um comando profundo à sua mente. Eu confio, eu persisto, eu me desenvolvo, e é nesse momento que o invisível começa a agir. Talvez você esteja vivenciando agora exatamente o oposto disso. Pode ser que as contas estejam atrasadas, sua mente esteja sobrecarregada e a fé esteja abalada. Mas se você continuar afirmando, nada me faltará todos os dias, mesmo com lágrimas nos olhos, algo dentro de você começa a resistir à queda. Esse é o segredo que Hill compreendeu. O sucesso é reservado para quem avança mesmo com inseguranças. A fé que realmente movimenta é a fé que persiste.
E isso está presente no Salmo 23, linha após linha. O Senhor é o meu guia, uma escolha sobre quem me conduz. Nada me faltará, a crença sobre o que eu tenho. Essa sequência transforma tudo. Enquanto o mundo se apressa em busca incessante, atrás de mais dinheiro, mais status, mais respostas, o salmista nos lembra de algo mais forte. A paz de quem já reconhece que está sendo cuidado. E ser cuidado não significa estar parado, significa ter confiança. É a base que permite agir com bravura. É como se o Salmo dissesse: você pode se esforçar, pois o medo da falta não te domina mais. Você pode ter grandes sonhos, porque sabe quem provê seus passos. Pode investir em si mesmo porque a fonte nunca se esgota. Essa fé não é passiva, é cheia de ação. É a mesma que inspirou reis, profetas, inventores e empreendedores. É a fé que converte palavras em crenças e crenças em realidades. Portanto, se você chegou até aqui, leia essa frase com o coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Leia novamente, mas agora como alguém que escolhe, como se estivesse plantando uma nova ideia na mente. E se você acredita que este é o momento de fazer uma mudança, faça o seguinte: escreva aqui embaixo, nada me faltará. Esse recado é mais do que um simples toque. É o começo de um novo diálogo entre você e seu futuro. Porque, como dizia Napoleon Hill, tudo se inicia com uma escolha. E como menciona o Salmo, nada me faltará. Ele me faz descansar em lugares verdes. Me conduz suavemente hacia águas calmas. Se a primeira linha do Salmo 23 nos mostra que a fé é a base da abundância, a segunda revela algo ainda mais profundo. A verdadeira riqueza começa com o descanso da alma. Mas não se engane. Esse descanso não é preguiça, inatividade ou zona de conforto. É clareza, é sintonia. É a paz interior de quem já tem um objetivo claro e sabe a razão por trás disso. Napoleon Hill, ao observar as pessoas mais bem-sucedidas de sua época, percebeu algo que poucos reconheciam. Antes de qualquer sucesso, essas pessoas tinham uma paz interior, sabiam o que queriam, pensavam claramente e mantinham a mente livre de ansiedade e pressa. Hill chamava isso de controle mental, ou harmonia com a inteligência infinita. Uma mente barulhenta não consegue ver claramente. Uma alma inquieta não percebe oportunidades. E é por isso que muitos estão ocupados, mas não progridem. Agora veja como o Salmo retrata a ação de Deus. Ele me faz descansar em lugares verdes. Não é apenas uma linda paisagem. É uma pausa estratégica. É a imagem de alguém que, mesmo rodeado de tarefas e pressões, aprende a relaxar sem o medo de perder algo. Você já reparou como os grandes empreendedores e líderes, no fundo, são serenos? Eles não têm pressa. Eles andam com segurança. Eles não falam muito. Eles comunicam-se de forma direcionada. Eles não reagem de imediato. Eles decidem como agir. Napoleon Hill descreveu que uma das características mais importantes de uma pessoa realizadora é a decisão firme e a ação tranquila. E essa tranquilidade vem da certeza, daquela convicção silenciosa de que se algo ainda não chegou, é porque está sendo preparado. O problema é que a maioria das pessoas vive em um estado de urgência constante. Acordam atrasadas, tomam decisões apressadas, pulam etapas, se comparam o tempo todo e se veem cercadas de barulho, excesso, confusão. Mas a Bíblia diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Veja, não é algo forçado nem pressionado. É guiado suavemente. E Hill dizia algo semelhante. A mente requer direcionamento, não gritos. Você deve pensar calmamente e agir de forma decidida. Agora, pare por um momento. Respire. Feche os olhos por alguns instantes e tente imaginar. O que representam hoje seus campos verdes? Talvez seja um projeto que traz significado. Não é apenas sobre dinheiro. Pode ser que uma vida mais equilibrada signifique ter menos correria e mais presença. Ou talvez signifique simplesmente ter a capacidade de fazer escolhas em paz, sem a pressão de fatores externos. As águas calmas representam uma alma tranquila, um coração que não precisa provar nada para ninguém, e uma mente que não se atrapalha com pensamentos apressados,
mas que confia no momento certo. Hill ensinava que ter clareza é uma das ferramentas mais eficazes para alcançar seus objetivos. Quando você sabe exatamente o que deseja, com clareza, com intenção e certeza, o cosmos inteiro começa a se organizar em função disso. No entanto, quando a mente está fragmentada, confusa e cheia de barulho, tudo se torna mais demorado e frustrante. A serenidade é o canal por onde as ideias fluem, a tranquilidade é o solo onde surgem as soluções, e a orientação só se revela àqueles que aprendem a calar os excessos. Por isso, Jesus se retirava para momentos de oração. Por isso os profetas passavam dias em silêncio. E por isso, os grandes realizadores de hoje praticam visualização, momentos de silêncio pela manhã e se afastam de distrações. Eles compreenderam. Quem não para ouvir, vive correndo sem saber aonde está indo. Você tem se permitido descansar em seus campos verdes? Tem confiado o suficiente para ser guiado sem ansiedade? Tem vivido apressadamente ou com um propósito? Essa é a diferença entre uma vida reativa e uma vida com direção. Talvez, sem perceber, você esteja há anos tentando fazer tudo sozinho e esteja se sentindo exausto. Ou talvez esteja enfrentando decisões importantes, mas sua mente está tão agitada que você não sabe por onde começar. Se isso ressoa com você, preste atenção ao que o Salmo diz. Descanso na confiança. Permita-se ser guiado novamente. Silencie os excessos. Hill afirmava que a fé sem direção é uma energia desperdiçada. Mas a fé com clareza se transforma em ação efetiva. Aqui está um ponto fundamental. Você não precisa esperar ter tempo para começar a sentir essa paz. Você pode iniciar agora mesmo, fechando os olhos por 2 minutos, respirando profundamente e dizendo: Senhor, me leve às águas tranquilas, mostre-me o caminho. Transforme isso em um hábito, escreva, declare, visualize. E se essas palavras tocarem seu coração, escreva aqui embaixo: Eu opto pela tranquilidade em vez de seguir em frente. Pois o verdadeiro avanço não surge do tumulto. Ele vem da consciência e também da crença. Nos trechos a seguir, o Salmo irá mostrar como passar pelo vale da sombra da morte. E mesmo assim, não ter medo. Mas antes disso, aprenda a acreditar no tempo do céu. É o lugar onde a sabedoria surge. A calma é a base onde se constrói o próximo nível. Tudo inicia quando você decide parar de apressar e aprende novamente a ser orientado. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer nada, porque você está ao meu lado. Esse talvez seja o trecho mais conhecido de todo o Salmo 23, e também o mais profundo, pois aqui não se fala mais de provisão ou descanso, mas de enfrentar o caos com a alma firme. O salmista não diz: se eu passar pelo vale. Ele afirma que, pois quem vive com um propósito, entende que cedo ou tarde irá encontrá-lo na escuridão. O vale não é opcional. Ele faz parte da jornada. Napoleon Hill sabia disso. Ele dedicou grande parte da sua vida a estudar como pessoas comuns se tornaram extraordinárias e descobriu que a maioria delas enfrentou momentos de grande dor, perda, humilhação, fracassos, escassez e medo. E o que diferiu aquelas que tiveram sucesso? A maneira como atravessaram o vale. Hill escreveu que cada fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. O medo é o maior ladrão de sonhos na história da humanidade. A persistência é o esforço contínuo alimentado pela fé. Perceba como isso reflete a mesma mensagem do Salmo. Você não precisa fugir do vale, você deve confiar em quem anda ao seu lado. O salmista não disse que não sentiu o perigo. Ele afirmou que não temia o mal, pois o medo paralisava, distorcia a visão e destruía a iniciativa. Hill dedicou um capítulo inteiro de Quem Pensa Enriquece aos 6 medos principais que impedem o sucesso. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da saúde, medo de perder algo, medo do envelhecimento, medo da morte. Ele explicou que todos esses medos se originam na mente subconsciente. Eles são causados por experiências passadas, educação limitada e uma sociedade condicionada pela escassez. O salmista, por sua vez,
faz o movimento oposto. Ele reprograma a mente pela fé. Ele diz que mesmo no vale não vou temer. Essa decisão de não temer é uma escolha. Não se trata de ausência de medo, mas de liderar sobre o medo. É o mesmo tipo de escolha que levou Thomas Edison a tentar mais de 1000 vezes até conseguir inventar a lâmpada, que fez Henry Ford falhar várias vezes antes de mudar completamente a indústria, que fez Walt Disney continuar mesmo após ser rejeitado por muitos bancos. Eles todos enfrentaram dificuldades, mas mantiveram a esperança e a bravura, dizia Hill. A crença é o único remédio contra o medo. Onde há fé genuína, o medo não consegue ficar. O Salmo 23 deixa isso bem claro. Porque tu estás comigo. É a percepção da presença divina que fortalece a coragem. Quantas vezes você hesitou em agir por causa do medo? Medo de fracassar, de ser criticado, de perder tempo, dinheiro ou reputação. E se o que você considera cautela não for na verdade só medo disfarçado de razão? Hill ensina que os que vão bem são aqueles que decidem agir mesmo sem. Eles sentem o medo, mas continuam em frente. Eles entram no vale, mas com o olhar voltado para o outro lado. O vale da sombra pode aparecer de várias maneiras. Às vezes é uma fase econômica complicada, outras vezes um diagnóstico que não esperávamos, uma traição, uma falência, um projeto que não teve sucesso, um período de vazio na vida. Mas preste atenção, o texto não menciona que é o vale da morte. Fala sim do vale da sombra da morte. E sombra só aparece onde há luz. O que te assusta hoje pode ser apenas uma sombra gerada pela sua insegurança. Não é o fim, é o meio. É a fase entre o começo e a promessa. Mas nesse intervalo, o medo se torna intenso. E se você não estiver firme na ideia de que tu estás comigo, o medo domina. Por isso, essa parte do Salmo é tão importante. Ela nos lembra que não é a falta de desafios que nos fortalece, mas a consciência de que não estamos sozinhos. Se você confia, você atravessa. Se você age com fé, você supera. E Hill dizia que o fracasso só derruba quem desiste cedo demais. A persistência é uma forma de fé em ação. Agora olhe para a sua vida. Em que aspecto você parou por medo? Que escolha você adiou, porque o vale parecia escuro demais? Que ideia você abafou porque não quis arriscar? Que versão de você está escondida sob a incerteza? Se essa parte do Salmo ressoa em você, então precisa fazer o que poucos têm coragem de fazer. Enfrentar o vale com fé. Não fé sem entendimento. Fé que avança, fé que afirma. Eu não estou sozinho. Talvez o que você precisa agora não seja de mais certezas, é de mais coragem. Não é de mais controle, é mais confiável. E não requer tantas provas, é mais sobre estar presente. Porque, como diz o texto, você está ao meu lado, e isso é suficiente. Se essa parte tocou sua alma, escreva nos comentários. Mesmo nas dificuldades, continuo avançando. Essa é a declaração que solidifica a fé, que transforma o medo em força e abre espaço para o que virá, pois a jornada pode ser difícil, mas a promessa permanece firme. Deixe seu comentário. Mesmo nas dificuldades, eu sigo em frente. Este é o compromisso com a coragem e a prova de que você não foi criado para parar pelo caminho. Com certeza, a bondade e a compaixão me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu morarei na casa do Senhor por muitos dias após o tempo de escuridão, depois da jornada, depois da fé testada. Chega o momento de permanência. Este versículo é uma confirmação, um lembrete de que para aqueles que não desistem, a recompensa é garantida, e que a verdadeira prosperidade não é só aquilo que você consegue, é o que está com você. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é um acontecimento único, não é um pico passageiro. É uma construção deliberada de princípios que trazem resultados constantes e que ressoam além da sua própria vida. Por isso ele falava tanto sobre ter um propósito claro, sobre viver com um motivo maior que apenas o lucro. Porque a prosperidade que vem do ego se esgota, mas a que surge da missão permanece. Veja o que o Salmo diz: a bondade e a compaixão me seguirão. Não é algo que vem de fora,
É algo que brota de dentro e se espalha ao redor. É um jeito de viver que, quando vivido com fé e propósito, deixa marcas de cura, impacto e transformação. É o legado de quem entendeu o ciclo. Fé que afirma que não me faltará nada. Confiança que descansa, pastos verdes e águas calmas. Coragem que enfrenta o vale da sombra. E agora o resultado. Bondade que acompanha, compaixão que sustenta, presença que permanece. Hill ensinava que verdadeira riqueza não é o quanto você possui, mas o quanto você deixa quando parte. E a Bíblia confirma isso. Eu morarei na casa do Senhor por muitos dias. Essa casa não é apenas um lugar físico, é um estado da mente. É a paz de quem vive alinhado com princípios eternos. É a firmeza de quem não depende do mercado, das tendências ou de opiniões, mas se guia por princípios que permanecem constantes. Você já notou que as pessoas mais admiradas na história não eram aquelas com mais dinheiro, mas sim as que tiveram uma presença constante, que mantiveram sua dignidade a cada dia, que construíram algo significativo, que pensaram além do seu patrimônio, que deixaram algo mais precioso do que riqueza, que é a inspiração. Hill dizia que a riqueza mais valiosa é aquela que você desenvolve internamente e compartilha com os outros. O dinheiro é um resultado do valor que você gera. O legado é um reflexo de uma mente que não se apressou, mas se comprometeu com uma missão. E é exatamente isso que o salmista quer transmitir. Aqueles que caminham com Deus vivem em abundância, e quem tem abundância se torna naturalmente um canal de bondade. Mas observe, o versículo não afirma que a bondade e a misericórdia aparecem de vez em quando. Ele diz que me seguirão todos os dias da minha vida. Isso indica constância, uma vida com propósito e um alinhamento claro. E é aqui que a jornada se completa. Você começa afirmando que nada lhe faltará e termina dizendo que a bondade estará ao seu lado todos os dias, porque uma mente que acredita, cria, e uma alma que confia, supera obstáculos, e um coração que permanece, floresce. É por isso que Napoleão Hill não falava apenas sobre dinheiro. Ele abordava caráter, visão, perseverança, amor ao próximo e sabedoria. Ele afirmava que um verdadeiro realizador não é medido pelos bens que acumula, mas pelo impacto que gera, pelo sofrimento que mitiga, pelas oportunidades que abre. E isso também é o que o Salmo 23 nos chama a fazer. Não ser apenas um sobrevivente, mas sim um construtor de caminhos. Você não foi criado para viver apenas para si. Você foi feito para deixar um legado de bondade, mudança e presença. O segredo disso está na determinação de viver com a mente focada em princípios. Hoje, você pode optar por mais um dia correndo atrás de coisas ou pela certeza de que o que o acompanha é maior do que o que você busca. Bondade, misericórdia, paz e propósito. Este é o verdadeiro conjunto de riqueza e está disponível para quem escolhe viver guiado, não distraído, alinhado, não apressado, confiante, não ansioso. Se essa última parte ressoou com você, deixe um comentário. Meu legado será mais significativo do que minha ambição. Essa frase não é um fim, mas sim um novo começo. Porque quem compreende o Salmo 23 vive com uma mentalidade de abundância e um coração focado na eternidade. E como Napoleão Hill nos ensinou, o sucesso duradouro pertence àqueles que semeiam ideias que transformam o mundo. Gostou do conteúdo? Então curta. Comente sua parte favorita e se inscreva no canal. A Mente que Enriquece, para mais ensinamentos de Napoleão. Hill que transformam sua mente e sua vida.